Estamos há 2 meses expondo a carta de Tiago para a nossa comunidade e Deus tem sido gracioso em pastorear o nosso coração por meio da palavra e tem sido bênção. Então, se você quer ter mais contexto do que nós estamos pregando, tem mais de 8 mensagens no nosso canal do YouTube que você pode acessar e assistir e ter mais contexto daquilo que nós estamos tratando desde o início ali de agosto, onde nós começamos essa série que é chamada No Chão da Vida. Amém? Então, Tiago capítulo 3, semana passada, o André, pastor das ruas, e em breve pastor da Imagodei, se Deus quiser, em nome de Jesus, pregou para nós do versículo 1 ao versículo 12, em que nós falamos sobre a língua, sobre como nós devemos lidar com a fala no meio da igreja. E hoje nós vamos dar continuidade do versículo 13 ao versículo 18 e engatar o capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Mas nós vamos lendo de acordo com o texto, pode ser? Então nós não vamos ler o texto diretamente aqui. E a ideia de nós pregarmos Tiago 3, do 13 até o capítulo 4, é justamente nós focarmos na vida real do Espírito. Nós estamos falando de uma carta, de um livro da Bíblia, que trata de maneira muito prática e essencial a vida cristã. Tiago ele é cheio de ideias e insights em que é para nós muito mais do que termos um conteúdo teológico construído na nossa mente, mas uma vida prática cristã sendo vivida. E uma das coisas que Tiago fala é sobre a realidade do Espírito em nós. E a realidade também do Evangelho, da vida que o Evangelho propõe para nós vivermos. Só que, diferente de toda a ideia de lifestyle, em que você tem lá uma rotina de vida, vamos lá, né? Diferente de toda a ideia de, cara, acorde às 5 da manhã, tome um banho de banheira com gelo, leia um livro, faça meditação, estique seu corpo, trabalhe duro, ande 40 km de bicicleta, durma às 8 da noite. O Evangelho tem uma outra proposta de vida, que também pode ser colocada como cuidados com o corpo e tudo mais, mas a vida do Evangelho é uma vida diferente de qualquer outra prática de vida, de lifestyle de vida. Quando a gente fala sobre a prática de vida cristã, ou a vida do Evangelho, Tiago ele é um mestre em ensinar o povo de Deus, justamente porque o povo que Tiago estava falando era um povo que era suas ovelhas há pouco tempo antes de ele escrever essa carta. Ele escreve essa carta para aqueles irmãos que viviam em Jerusalém, estavam dispersos, como ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 1 de Tiago, por conta das perseguições que ocorreram após a morte de Estevão e a morte de Tiago, o outro Tiago, que não é o Tiago, autor da carta. E aí ele escreve justamente para que esses irmãos que estão em um lugar diferente, em situações de opressão, em situações de vulnerabilidade financeira, viverem uma vida para a glória de Deus em meio a todo esse caos. Parece que é muito com a nossa vida, né? Em que pessoas estão endividadas, pessoas estão comprando, pessoas estão vendendo, pessoas estão aflitas com todas as dores da vida e ainda tem que ser filho de Deus. E Tiago ele escreve justamente para esse povo. Eles viviam ali no início do convívio apostólico. Talvez esses irmãos que receberam essa carta tiveram contato com Pedro naquele dia, no dia de Atos 2, no dia de Pentecostes. Imagina o quão saudoso esses irmãos poderiam estar dessa vida em que tudo de todos, em que aquela realidade de igreja, talvez eles nunca mais viveriam e nunca mais viveram por conta da perseguição. Eles estavam sendo desafiados a viverem como nos primeiros dias, os dias atuais, que não eram favoráveis tanto quanto os dias do início. Eles estavam sendo encorajados com verdadeira sabedoria, porque Tiago, ele é essa carta de sabedoria no Novo Testamento para nós,
para que eles levassem uma vida piedosa, uma vida de amor por Jesus, uma vida que refletisse de que eles não são desse mundo, mas que eles pertencem a um reino inabalável, à luz da verdade desse reino, à luz de que Cristo já reina sobre eles, e eles precisam viver de acordo com isso. Eles não estavam ali sendo oprimidos e deviam mudar o estilo de vida deles, porque eles tinham como império o Império de Roma. Eles estavam sendo desafiados, olha, no meio de todo o caos, de toda a perseguição de Roma, de todo o desafeto por vocês serem agora exilados e cativeiros de Roma, vivam como se vocês estivessem livres no reino de Deus, porque vocês já estão. E Tiago fala justamente sobre isso. Mesmo que vocês estivessem dispersos, mesmo que a gente não esteja mais tão perto, mesmo que a gente não viva aquilo que a gente viveu no começo, em que a gente falava, levanta e anda, para o paralítico ele andava, mesmo que agora as casas não estão tão juntas, vocês precisam viver no meio de um mundo corrompido, no meio de um mundo caótico, no meio de dores da vida, no meio da hostilidade da vida, a vida para a glória de Deus. Porque não é sobre uma geolocalização em Jerusalém, é sobre a Jerusalém celestial a que eles pertenciam. Meus irmãos, pensa comigo que o seguinte, as pessoas que estavam lendo essa carta, eles estavam sendo tentados a abandonarem o Evangelho, abandonarem a vida com Jesus para se tornarem ricos. Porque os ricos oprimiam os pobres e eles eram parte desses oprimidos. Pensa comigo que eles estavam sendo tentados a serem influenciados por toda a arrogância do pensamento grego da época. Pensa comigo que eles estavam sendo tentados a serem mestres aos seus próprios olhos, e é isso que Tiago vai tratar no início do capítulo 3, para não serem mestres, porque em meio a um caos de questões sociais e políticas, opressão, sempre tem alguém querendo se levantar para ser voz e resposta para as dores. E Tiago está falando, gente, o povo de Deus já tem a resposta que precisa. O povo de Deus já tem o que precisa, que é o seu Senhor. E Tiago está lidando com essas pessoas. Tiago, ele está escrevendo e sendo o mais direto e persuasivo possível para que eles não fossem enganados pelas seduções que aquele mundo oferecia para eles. Aí vem aquela fala de Marco Telly, se aquele mundo oferecia algo para aquelas pessoas que faziam com que elas desejassem coisas, que dirá nós, no nosso mundo de hoje? Se o mundo da igreja primitiva já era um mundo de sedução, imagina o nosso mundo, meus irmãos. Quando nós olhamos para a carta de Tiago, e aqui eu quero fazer um paralelo e uma forma da gente ilustrar o que está acontecendo aqui, eu lembro muito do filme Matrix, um quarteto de filmes, né? O último filme, não sei porque fizeram, mas tudo bem, cheio de efeitos especiais para os anos 2000, com gráfico de PlayStation 1, né? Mas era um filme revolucionário, em que o Neo, né, desviava da Trinity, desviava das balas e tudo mais, eles tinham superpoderes. Era uma produção de cinema extremamente, né, criticada por causa da falta de recurso e ver, tipo assim, cara, isso é mentira, né? Ela não fez isso com essa moto, né? Todo mundo, aquela cena dela fugindo, não, isso não é possível. Quem tenta sabe que não é possível, né? O Matrix, mesmo com toda essa cenografia ridícula, ele tem uma crítica filosófica que muitos professores de filosofia fazem. Por quê? É um cara que era um desenvolvedor, já começa muito bem a história, um desenvolvedor de software, acomodado e também com aquele sentimento, caramba, minha vida é só 01, 01, 01, para quem entendeu, entenda, quem não entendeu, precisa ir para o cursinho. O cara, ele é surpreendido por um homem chamado Morfeu.
Morfeu chega e propõe para esse homem, esse programador chamado Neo, o eleito, o Messias do Matrix, uma nova proposta de vida. E uma das falas, logo no primeiro filme, Morfeu ele vai falar o seguinte: eles estão conversando ali, já que Neo era cheio de desconfiança, tinha aquele sei lá, besouro de metal na barriga dele, né? Ele chega e conversa com Morfeu e fala: cara, por que você me chamou? E tudo mais. E aí Morfeu vai falar o seguinte para ele: Neo, o que você vive, isso você só vive porque existe um mundo que foi colocado diante dos seus olhos. E esse mundo colocado diante dos seus olhos foi feito para te tornar cego. Fazendo um paralelo para a realidade do que Tiago está querendo tratar conosco na sua carta, é justamente isso. O Evangelho, e aí logo depois ele vem com a pílula azul e a pílula vermelha. Aquela cena é aquela marcante na história. A pílula vermelha acordava o Neo para a realidade e apagaria toda aquela ilusão que o mundo trazia para ele. E a pílula azul fazia com que ele continuasse a vida dele vivendo de uma maneira em que não fosse incomodado com a realidade da vida e ele continuasse enganado. O Evangelho, e Tiago aqui está fazendo isso. Fala: judeus, pílula azul, pílula vermelha. Evangelho que trata vocês com a realidade, ou a outra pílula que vai fazer com que vocês vivam uma ilusão. É isso que Morfeu e Tiago estão fazendo para nós essa manhã. E por que nós precisamos ser confrontados com essa realidade, meus irmãos? Porque o mundo foi feito para nos cegar. A de uma vida que não é vivida de acordo com o Evangelho é uma vida cega das realidades de Deus. E Tiago, ele vai começar o texto dizendo para a gente assim: quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento em humildade e sabedoria. Não vos orgulheis e nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Tiago aqui, meus irmãos, está fazendo algo que é falando: gente, eu vou definir o que é sabedoria, o que é ser sábio, segundo o Evangelho, segundo o nosso Senhor. E não segundo as práticas desse mundo, não segundo o conceito de sabedoria humana desse mundo. Existe uma maneira de evidenciar sabedoria que é contracultural à realidade desse mundo. E Tiago está falando isso. Enquanto as pessoas, e o contexto que Tiago está escrevendo era de pessoas que queriam ser sábios, para juntar pessoas para si, para ficar aquela lambeção, para ficar aquela coisa que eu tenho controle sobre vocês e vocês me reconhecem como sábio, Tiago está falando: o Evangelho não propõe esse tipo de sabedoria. O Evangelho não propõe de sabedoria pelas academias que você frequenta. E se você quer se tornar sábio, não é só nos livros, não é na forma eloquente que você fala, mas no bom procedimento de vida que você vive. A prova de sabedoria era nítido quando alguém era sábio, segundo a perspectiva do Evangelho, a maneira como essa pessoa vivia, e não o quanto que ela sabia sobre Deus. E é isso que Tiago está tratando para nós. Bom procedimento, meus irmãos, pode ser lido também nesse texto como boa vida, porque essa é uma das alternativas de tradução que nós temos para esse texto. Se você quer se tornar sábio, se você quer mostrar que você é sábio, mostre a boa vida que você vive. Porque se você mostra a boa vida que você vive, você está testemunhando do Evangelho que te afetou. Tiago, meus irmãos, aqui ele está provocando os seus leitores a entenderem que a verdadeira sabedoria não estava nas academias revolucionárias políticas contra Roma, mas estava em ter uma vida totalmente dedicada em obedecer a Deus. A verdadeira sabedoria não era como a sabedoria de Platão,
ou os outros filósofos gregos, ou os revolucionários judeus que tentavam quebrar as amarras de Roma. A verdadeira sabedoria estava em como aqueles homens que diziam ser sábios viviam a vida dia após dia em obediência ao Deus que o chamou. Agora pensa bem, ser obediente a Deus em um contexto de pobreza e opressão, meus irmãos, é algo desafiador para todo brasileiro. É algo que é desafiador a todo o povo de Deus que entendeu o Evangelho. A maior revolução que aqueles cristãos poderiam fazer não era meramente abraçar um posicionamento político contra Roma, porque Tiago está lidando justamente com isso, com a ideia de vamos organizar pessoas para termos uma posição contra o império, e tendo uma posição contra o império nós ganhamos notoriedade, nome, juntamos mais pessoas para a gente controla elas, e não Roma controla a gente. A maior revolução cristã não era fazer um partido político, um partido cristão, ou um posicionamento em detrimento do benefício que eles ganhariam por causa desse posicionamento, se eles ganhassem qualquer coisa. A maior revolução que um cristão pode fazer em todos os seus dias, em toda a sua vida como cristão, é decidindo abraçar a obediência a Deus. E é isso que Tiago está provocando esses irmãos. Mas uma obediência de maneira consistente, intencional, vivendo uma vida para a glória de Deus. Não é uma obediência tipo, como os nossos filhos normalmente fazem com a gente. Guarda os sapatos, ele guarda os sapatos só hoje. Amanhã você tem que mandar de novo. E depois de novo. A obediência consistente, eu sei que eu preciso guardar sapatos, e eu vou guardar todos os dias. É basicamente isso que o Evangelho nos propõe, meus irmãos. Uma obediência consistente diz respeito a nós sabermos quem Deus é, saber o que Deus espera de nós, fazemos porque Ele nos alcançou com sua graça. Ele nos amou com o seu amor. Tiago aqui, ele está falando sobre, ao invés de ter um ímpeto revolucionário, ao invés de você ter ânimos escandalosos, ter uma posição agressiva contra aquilo que está acima de você te oprimindo, ele chama esse povo a viver uma vida mansa. Em um mundo, meus irmãos, onde todos queriam um posicionamento ativo, alimentado pelo combustível da justiça própria, alimentado pelo combustível da ira, aqueles irmãos que estavam lendo essa carta, e nós aqui, e eles estavam sendo chamados a calarem a boca deles. Cala a boca. Tiago, ele vai dizer, conta toda uma história para dizer assim, a sua língua é um problema, fica quietinho. Porque isso vai demonstrar o quanto eu e você estamos nos submetendo a Deus e aguardando a sua justiça sobre nós. Tiago está chamando esses irmãos a agirem como Jesus, que foi ovelha muda para o matadouro. Só que a mansidão que Tiago está propondo aqui para a gente, como boa vida que nós devemos viver, muita gente acha que mansidão é ser frouxo, é ter uma vida passiva. Mansidão não é passividade. Jesus foi manso quando entrou no templo e quebrou todas as mesas. Mansidão é um ativismo pacificador, marcado não por justiça própria, não por ativismo político, mas sujeição ao Deus que nos comprou. Submissão ao seu senhorio, reconhecendo que nós, por nós mesmos, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós somos necessitados de Deus, e quando nós reconhecemos isso, meus irmãos, nós estamos sendo mansos. Nós não somos sábios aos nossos próprios olhos. Quando nós entendemos quem nós somos e que tudo que nós somos depende de Deus, nós estamos tendo passos de mansidão. Quando nós estamos confiando mais na habilidade de Deus em resolver os problemas do pecado do que as nossas habilidades. Quando nós estamos confiando mais nas habilidades que o
o Senhor provê para nós, e confiando nesse Senhor que vai dar essas habilidades a nós, nós estamos sendo mansos. Porque num mundo onde você precisa ser uma voz e não um eco, eu e você vamos ser movidos por justiça própria, vanglória. Vamos ser movidos por todo tipo de paixão carnal. E não vamos ser a imagem de Jesus. E Tiago está falando para nós termos uma boa vida, expressando essa boa vida, através do Espírito que mora em nós, quando Ele fala em nós, para nós vivermos as boas obras, que testificam o Deus que nos tem. É por isso que no versículo 14 e no versículo 16, Tiago começa dizendo aqui para nós não mentirmos contra a verdade, se nós temos inveja, se nós temos amargura, a inveja amarga, se nós temos qualquer sentimento ambicioso no nosso coração. E ele vai dizer que isso não demonstra sabedoria. Olha o que Tiago está dizendo para nós, irmãos, que em um mundo em que você precisa ter ambição, em um mundo que você precisa ser esperto, porque o mundo é dos espertos, Tiago está falando, seja manso e viva para a glória de Deus, porque você não pertence a esse mundo. Porque eu e você fomos comprados por esse Deus, e nós provamos que somos desse Deus, quando vivemos em obediência para esse Deus, e não como espertos. É isso que Tiago está nos ensinando. Ele está dizendo para nós, que inveja amarga, e toda ambição maligna, são evidências, não de sabedoria e de esperteza, mas de tolice, diante da sabedoria de Deus. Porque essa sabedoria humana que te faz ter lucro nessa era e nessa vida, não provém da sabedoria do alto. Tiago aqui, meus irmãos, ele está sendo muito escrachado, dizendo para nós, isso que essas pessoas estão carregando no coração, que estão juntando pessoas para ela, não vem da parte de Deus, mas do maligno, que semeou no coração dessas pessoas, um desejo por poder que não vem de Deus. E pensa bem, em um mundo em que você precisa ter uma voz firme, falar de maneira ríspida, não considerando o coração das pessoas, em um mundo em que você e eu somos tentados a falar a verdade, porque a verdade dói, o povo de Deus é chamado a falar da verdade, porque essa verdade é uma pessoa, e essa verdade é uma pessoa boa, que nos amou. Enquanto nós temos força bruta, em que as coisas devem acontecer como são, porque nós somos os donos da razão, Tiago está propondo uma outra ideia, meus irmãos. Essa força bruta que talvez esses homens que tentavam se livrar de Roma tinham na sua mente, no seu coração, que juntavam pessoas para si, e eles usavam dessa força como forma defensiva, de integridade daquele momento. Tiago, ele está dizendo, não, a vida do evangelho não é essa. E Tiago não está falando aqui, gente, só uma coisa muito importante, é que a força bruta, a rispidez, a ideia de ser voz aqui, que esses mestres tinham, que quando nós lemos ali no início do capítulo 3, não vinha de uma motivação correta. Eles tinham até mesmo motivos idôneos, mas o que estava movimentando o coração deles a serem o que eles eram, não era o bem-estar do povo. Era o controle, era o domínio, era ter pessoas para si, e não ter o povo todo olhando para a glória de Deus e vivendo para a glória de Deus. Essa força bruta, esse discurso amargo, que gerava divisão na igreja, que Tiago condena, não era porque essa pessoa entendeu muito bem o que é calvinismo, o que é arminianismo. Não era porque essa pessoa entendeu aspectos filosóficos da fé cristã. É porque essas pessoas eram tolas. E Tiago aqui não está condenando o saber, mas o saber em detrimento da motivação errada do coração. Porque esse saber motivado pela realidade de um coração faccioso não gera vida na vida do corpo de Cristo. Não gera vida
para os meus irmãos. Gera, eu sou bom, todo mundo é ruim. Eu sou certo, quem discorda de mim não é certo, logo somos inimigos. Essa sabedoria humana que Tiago chama, esse jeito de sabedoria humana, de se expressa sabedoria, ela é travestida, meus irmãos, com motivações legítimas, de precisamos de libertação de Roma. Nós estamos sendo oprimidos, nossos bens, nós estamos exilados da nossa casa, nós estamos sendo oprimidos, nós estamos pobres por causa de um sistema que nos persegue. Só que o Evangelho, meus irmãos, não chamou a gente para pautas humanas. O Evangelho não chamou para a nossa sofisticação. O Evangelho nos chamou para a gente viver uma fé bruta, que crer no Senhor Jesus é suficiente para nós sermos salvos. O Evangelho, meus irmãos, é o que nos resgatou da escuridão da morte, do inferno, da inimizade com Deus. O Evangelho é o que nos uniu a Deus novamente, é o que nos fez parte do povo de Deus e tendo comunhão com Deus. E porque o Evangelho fez isso, aquilo que aqueles homens falavam de facção e divisão, não combinava com o Evangelho. Eu temo dizer aqui que muitos de nós estamos abraçando pautas em nome de um conservadorismo, ou em nome de uma pauta social, em nome de coisas desse mundo, e temperamos com a água do Evangelho e dizemos que isso é Evangelho. Mas o Evangelho não gera facção e divisão no corpo de Cristo. O Evangelho não coloca um irmão contra o outro por causa de posicionamento social, ou classe, ou divide as classes sociais dentro do corpo de Cristo. O Evangelho chama um povo, meus irmãos. Um povo formado de povos, tribos, línguas e nações. Fala de diversidade mesmo. Fala de gente que você normalmente se compactua. Não, esse cara é legal e aquele é estranho, sendo todos irmãos. O Evangelho é isso. Ele nos uniu a Deus e nós devemos estar unidos por causa do Evangelho e não divididos por causa das nossas pautas sociais. E quando nós usamos o Evangelho como arma para esse reino caído, para favorecer um império de A ou de B, ou o nosso império, meus irmãos, eu preciso dizer que você e eu, quando fazemos isso, estamos fazendo um serviço de falsos mestres. Porque é isso que Tiago está dizendo para nós. Essa vida, meus irmãos, que nós vivemos agora, não resume a lutar por um reino caído. Não se resume a gente a tomar uma posição, ou uma pauta social, política, econômica, ou o que você quiser, e juntar o Evangelho e dizer, não, isso é a verdade. O Evangelho nos lembra da boa notícia de Deus, e não boa notícia de Deus mais alguma coisa. Porque se nós precisamos do Evangelho mais alguma coisa, essa comunidade não é a comunidade de Deus. Se nós precisamos entrar em um posicionamento político, social, ambiental, em detrimento a esse reino caído, sem lembrar da Jerusalém futura, sem lembrar do reino que nós já estamos inseridos por causa da obra de Cristo, e sem apontarmos a esse reino, nós somos a comunidade do Greenpeace e não a comunidade de Jesus. Nós somos a comunidade de qualquer pauta que possa agregar a qualquer coisa desse mundo caído e não a comunidade do reino dos céus. Nós precisamos lembrar que quem nos alcançou com um reino eterno, meus irmãos. Nos alcançou a vivermos uma vida perspectiva desse reino, à luz desse reino, com base na realidade celestial e não da realidade caída. E muitos de nós vivemos a nossa vida distante da realidade, achando que fazer negócios ou não fazer negócios, ou assumirmos ou não compromissos, abraçarmos ou não posicionamentos, é
se o Evangelho fosse uma coisa a mais da nossa vida que a gente tem. E meus irmãos, o Evangelho é tudo para nós. O Evangelho é a causa de nós não sermos consumidos, de nós sermos despertados para a vida de Deus. Eu sei que muitos de nós estudamos políticas, estudamos qualquer tipo de ciência. Só que existe uma coisa que você e eu talvez estamos cansados de saber. É que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas isso aí eu já sei de cor. Mas isso é o que mudou a nossa vida, meus irmãos. Isso é o que fez a gente ser povo de Deus. O Evangelho é o que nos fez povo de Deus. O Evangelho é o que nos inseriu na realidade do reino dos céus. O Evangelho é o que anuncia que nós não somos desse mundo caído. E que nós temos uma maneira de viver que não contempla, não se encaixa nesse mundo. Nós podemos flertar com 2 valores, mas a integralidade do Evangelho, o Evangelho bruto, quando chega no conservadorismo, ele não se encaixa. O Evangelho bruto, quando chega no progressismo, ele não se encaixa. Olhei para a direita e para a esquerda, olha, profético. O Evangelho, quando chega nas pautas ambientais, ele não se encaixa. Sabe por quê? Porque o Evangelho não está falando somente sobre preservação, ele fala sobre nova criação. Meus irmãos, isso é esperança para nós. E Tiago está falando justamente sobre isso, quando nós somos sábios, de acordo com essa perspectiva que gera rivalidade, inveja, ambição. Isso é B.O., isso é problema. Porque essa sabedoria, ela é caída. E essa sabedoria não vem do alto, e ela tem aspectos da sua natureza. E Tiago vai deixar claro que ela é terrena, animal e demoníaca. Animal, gente, que negócio. Assim, essa tradução da Almeida século XXI foi a coisa mais bonita para dizer carnal. A nossa carnalidade, ela é animalesca. E por que a sabedoria humana ela é terrena? E por que é problema para nós ela ser terrena? Ela é terrena e é um problema nós abraçarmos a sabedoria terrena, porque a moralidade que o cristão foi chamado para viver, meus irmãos, está acima de qualquer moralidade humana. Em um mundo, pensa bem comigo, em um mundo em que vingança é sinônimo de justiça. Em um mundo em que a vingança é sinônimo de justiça, o cristão é chamado a confiar e descansar no Senhor, porque dele é a vingança e dele é a ira. Em um mundo em que o prejuízo é sinônimo de algo negativo, ruim para nós, o cristão é chamado a viver uma vida de perdas em nome do seu Senhor. Nós estamos tendo uma tragédia na Nigéria de muitos cristãos morrendo. E sabe, meus irmãos, o verdadeiro posicionamento dos cristãos não deve orar: Senhor, para a perseguição da Nigéria. Senhor, fortalece os irmãos da Nigéria para que diante da face da morte eles não neguem a sua fé. É fácil você falar porque você está no Brasil, seu país é livre. Eu concordo. Mas nós, como igreja, temos medo da perseguição. E se nós temos medo da perseguição, isso fala que a natureza da nossa igreja talvez não seja a natureza do Cristo crucificado que foi para a cruz em nosso lugar. E nos chama a ver para ir para a cruz junto com Ele. Se nós queremos evitar, perseguição não, vamos colocar um governo que favoreça o Evangelho e a igreja no Brasil, nós não entendemos o Evangelho que nos chamou, meus irmãos. O Evangelho nos chamou a uma vida de prejuízo. Em um mundo em que a vida consiste no prazer dessa era, para este mundo, e tudo que nele há, precisamos desfrutar de todas as coisas, porque a vida foi feita para ser vivida. O Evangelho nos chama para morrer. O Evangelho nos chama para morrer.
Por isso que ela é terrena. Porque ela está focada na moralidade da terra, do mundo caído, na satisfação e no prazer humano, que olha para esse mundo e fala, isso aqui é bom demais. Meus irmãos, quando nós olhamos para as dádivas da vida desse mundo caído, nós precisamos agradecer a Deus porque Ele é bom e nos levar para viagens, para desfrutarmos de boa comida, desfrutarmos de descanso, desfrutarmos de tudo que nós temos e somos. Mas isso ainda não nos satisfaz completamente, porque o reino vindouro, que nós esperamos, que nós já fazemos parte, completar a gente de verdade. Outra coisa que Tiago vai dizer é que ela é carnal, ou seja, ela não é espiritual, essa sabedoria. Ela é animal, porque ela está focada nas necessidades que temos em sermos satisfeitos hoje, agora. E meus irmãos, isso é fruto de nós estarmos cada vez mais alienados com o que nós vemos de felicidade nesse mundo do que a felicidade que está proposta pelo Evangelho. Tiago está dizendo que essa sabedoria, ela é animal ou é carnal, porque essa sabedoria pertence a pessoas que são desprovidas de algo que somente os filhos de Deus têm. E isso é bom porque o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo nos disse, o que eu dou a vocês eu não dou ao mundo, que é o meu Espírito. Sabe por que essa sabedoria humana, ela não pode ser elevada à sabedoria de Deus, porque ela é desprovida da realidade do Espírito. É uma sabedoria que nos guia à autossatisfação, fazendo com que a gente viva uma vida idólatra, meus irmãos. Porque nós estamos focados no nosso prazer, estamos focados na nossa suficiência, estamos focados em nós nos fazermos felizes, e esquecemos que tudo isso é papel de Deus e Ele já fez por nós. E nós nos abstemos a viver uma vida para a glória de Deus, porque estamos procurando ser cada dia mais felizes, segundo o padrão desse mundo. E a terceira coisa que Tiago vai falar no versículo 15, é que essa sabedoria, ela é demoníaca. E nós ontem no Kids, no final, fui trazer uma mini palavra sobre Jesus ser a luz do mundo, e porque nós estávamos distante da luz, por causa do pecado, uma criança aqui, onde está o Rodrigo, fala, tio, pecado é do demônio, né? Eu falei, é demônio. Viver uma vida distante da realidade do Evangelho, distante do reino que nos comprou, que nos tem como cidadãos, é uma vida demoníaca, meus irmãos. E ela é demoníaca porque deriva de um mundo inferior, não do mundo do alto que nós esperamos. Ela vem do mundo em que nós fomos resgatados, meus irmãos. E esse mundo, João vai dizer que ele jaz do maligno. Existe zelo nesse mundo em ser politicamente correto, socialmente engajado. Existe um cuidado de ser aceito por todas as pessoas, de se tornar parecido ou legal, ou gerar um legado sobre as pessoas. Só que esse zelo, meus irmãos, normalmente gera mais divisão com a forma que nós falamos do que cooperar com o Evangelho e com o avanço do reino de Deus. Ele coopera para a destruição da comunidade dos eleitos. Essa sabedoria, ela é cheia de padrões morais e éticos desse mundo, e não do reino de Deus. E Tiago está falando, gente, nós precisamos desprezar isso no nosso meio. No versículo 16, Tiago vai dizer que quando existe isso, e eu vou ter que terminar semana que vem essa palavra, vou ser educado com vocês. Mas no versículo 16 vai dizer para nós algo. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas.
O que Tiago está querendo dizer com isso para a gente? Meus irmãos, onde existe falsa sabedoria, onde a falsa sabedoria guia pessoas, o que está em jogo não são as motivações que essa falsa sabedoria apresenta. O que está em jogo é o domínio e controle de pessoas. Só que a falsa sabedoria que visa o domínio e controle de pessoas, com a realidade do reino de Deus e a igreja ser parte do reino de Deus, elas não combinam. Porque de um lado você tem uma figura, alguém que tem que dominar sobre você, alguém que você tem que obedecer o que se fala, e do outro nós temos um Deus todo-poderoso que comprou o seu povo para si e governa sobre todos. E sabe o que é mais triste? É que existem igrejas, existem movimentos e organizações que se dizem cristãs, que são movidas pela sabedoria da terra e não pela sabedoria do alto. E é por isso que você vê gente saindo de igrejas amaldiçoados. É por isso que você vê gente saindo ferido de igreja e quando encontra outras igrejas, ela fala, não quero me envolver mais porque eu já fui machucado. E nessa manhã, meus irmãos, não ia terminar aqui, nem sei como aplicar para nós. Não está no meu esboço. Mas eu quero ser muito prático no que diz respeito a essas coisas. E permitir que o Espírito Santo ministre aos nossos corações nessa manhã. Que nós precisamos. Não é da sabedoria humana que detém o controle sobre nós. Mas da sabedoria do alto. Porque a sabedoria do alto nos faz entender que nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. A sabedoria do alto nos humilha, meus irmãos. A sabedoria do alto nos humilha no sentido de que nós dependemos de Deus para tudo. E sim, para tudo mesmo. E graças a Deus por isso. A sabedoria do alto faz com que nós venhamos reconhecer que nós não somos motivados ou movidos pelas paixões humanas e pelos ideais humanos. O que nos move é o soprar do Espírito, nos guiando para uma vida piedosa, para uma vida de obediência ao Senhor. Essa sabedoria humana, essa falsa sabedoria, meus irmãos, ela tende a dar testemunho de homens e não de Cristo. Essa sabedoria de baixo, ela não visa glorificar a Deus, mas há planos e desejos meramente humanos. Essa sabedoria humana, ela esquece, seja a vontade de Deus, contanto que eu seja feliz, está tudo bem. O Evangelho nessa manhã nos lembra, meus irmãos, que nós precisamos lembrar de um Deus que está sentado no seu alto e sublime trono, e de que Ele nos governa por Sua palavra, de que Ele nos chama a viver uma vida para a Sua glória, de que Ele nos chama a viver não segundo os aspectos desse mundo, mas segundo a moralidade do reino de Deus. Segundo o que Deus fala que é santo e o que Deus fala que não é santo. Não que os homens esqueçam as opiniões dos seus pastores, líderes, sobre qualquer coisa. O que Deus diz sobre a maneira como você está vivendo. O que Deus diz da maneira que nós somos igreja, meus irmãos. O que Deus diz. Isso é sabedoria do alto. Ah, mas eu não concordo. Deus não pediu a sua opinião, porque a sua opinião é de uma sabedoria caída. Ele é a fonte de toda a sabedoria. E é por isso que nós vemos o poeta do Antigo Testamento dizer: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro de Deus para dizer que ele deveria fazer um povo do jeito que ele fez? Porque ele fez esse negócio, é tão belo e desejado por ele. Porque as outras instituições fracassam, fecham, estão fadadas ao fracasso? Porque muitas das vezes o que está sendo guiado nos púlpitos hoje não é sabedoria do alto, é sabedoria humana. E meus irmãos, como pastor dessa comunidade, eu preciso de sabedoria do alto.
Mas não só eu preciso, não é porque eu vou governar. Não, não, não. Nós, coletivamente, precisamos da sabedoria do alto para entender o mistério da igreja. O mistério de ser e viver para a glória de Deus. Nós precisamos de sabedoria do alto. Porque quando nós não temos sabedoria do alto, nós temos ambições egoístas. Nós gostamos de fazer o que nós queremos e não a vontade de Deus. O que está em jogo quando temos sabedoria humana governando as nossas vidas é porque nós fazemos o que nós sentimos conforto de fazer. E a vontade de Deus, meus irmãos, ela é boa, perfeita e agradável para o Espírito que está forjando isso dentro de nós, porque para a nossa carne, não. Para os nossos ideais, não. Para a nossa imaginação de mundo perfeito, a vontade de Deus ela é contra-cultural, ela é contra as nossas próprias motivações. E nessa manhã, eu quero finalizar lembrando você e eu, o que Tiago termina dizendo no versículo 7. Dizendo que a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ela é pura porque ela expressa a santidade de Deus. E essa santidade nos faz santo. Ela é pacífica, meus irmãos, porque ela expressa a mansidão, a ativação contra divisão, e ela promove unidade. Ela nos lembra que nós somos um povo só, o povo de Deus. Ela é moderada porque ela não é influenciada pela justiça própria e pelos desejos carnais da vingança. Ela é tratável, nos mostrando que ela é conciliatória, meus irmãos. E ela nos lembra, por ela ser tratável e conciliatória, nos lembra que nós fomos reconciliados com Cristo por causa dessa sabedoria. Ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Porque ela é ao contrário do que Paulo denuncia em Romanos capítulo 1, versículo 29, de que os homens idólatras são cheios de impiedade. A sabedoria do alto nos leva a viver uma vida piedosa, que ama a Deus. Pessoas que estão dispostas a viverem para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Ela é imparcial, porque ela é superior a qualquer zelo partidário que nós temos. Ela é imparcial não porque ela não tem um lado, é porque o lado dela é certo e todos os outros lados que nós criamos está errado. E ela não se adequa a nenhum dos lados. Ela não está enviesada, meus irmãos. E graças a Deus, porque a sabedoria do alto não tem viés. Porque no final, quem é glorificado com a sabedoria do alto não é qual viés está mais próximo da sabedoria. É o próprio Deus, que é fonte de toda a sabedoria. E ela é sem hipocrisia. E por que isso é importante para nós, ela ser sem hipocrisia? Porque ela está do lado de Deus, meus irmãos. É isso que vai falar Provérbios sobre sabedoria. Ela está do lado de Deus. E a sabedoria do alto, estar do lado de Deus, também nos posiciona a estar do lado de Deus em obediência. Fazendo com que nós venhamos fazer todas as coisas não visando a nossa própria reputação. Em um mundo, meus irmãos, em que as pessoas falam muito mal uma das outras e depois estão todas na mesma mesa por colebe, a sabedoria do alto nos chama a viver contra isso. O cristão é chamado a sentar à mesa de Deus, partilhando uns com os outros, da obediência e não da maledicência. Hoje em dia nós vemos um fenômeno evangélico em que, se nós
concordamos com algo, ou se o que você tem compra a minha concordância, nós conseguimos conviver bem. E esquecemos de que o que nos uniu foi o sangue precioso de Jesus. Nessa manhã eu quero lembrar você e eu de que nós precisamos da sabedoria do alto. E eu quero lembrar que Tiago diz que quando nós precisamos de sabedoria, nós podemos pedir sabedoria a Deus, porque Ele dá de maneira deliberada. Feche seus olhos nesse momento. O que nós precisamos é de sabedoria do alto, meus irmãos. A sabedoria do alto nem sempre vai entender todas as coisas, mas vai confiar no Deus que dá sabedoria para todas as coisas e que fez todas as coisas conforme os seus desígnios, conforme a sua boa e perfeita vontade. A sabedoria do alto vai fazer com que nós não venhamos alimentar e inflar o nosso ego, que está sempre procurando a glória desse mundo, e vai posicionar o nosso coração para lembrar que nós temos esperança de uma glória maior. Pai, nessa manhã nós entramos diante da Tua presença, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, limpa-nos. Limpa os nossos olhos daquilo que gera em nosso coração inveja e ambições malignas. E nós te pedimos isso porque nós somos o seu povo, Senhor. E a inveja e as ambições malignas não combinam com quem é parte do seu povo, Senhor. Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor, a perseverar em Ti, a entender que o que nós estamos vivendo precisa apontar para a realidade do Seu senhorio sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha prover sabedoria, para nós vivermos uma boa vida, não segundo os nossos olhos, mas uma vida boa segundo os Seus olhos, Senhor. Uma vida que agrade o Seu coração e não o nosso, Senhor. Senhor, lembra-nos que nessa manhã estamos diante do Deus Todo-Poderoso que governa sobre todas as coisas. Eu sinto que existem pessoas aqui que são relutantes e resistentes à realidade de um Deus alto, poderoso, soberano, porque Ele não se encaixa com suas ideias e você sabe que isso é pecado. E que essa sabedoria do alto está te dobrando nessa manhã. Essa sabedoria do alto, esse entendimento da soberania de Deus, esse entendimento da realidade de que os pensamentos de Deus são mais altos do que a satisfação que você procura nessa vida. Está fazendo você admitir que você não consegue nada mais, não consegue viver uma vida se não for para glorificar o Senhor. O Senhor te chama hoje para perto dEle, para provar do seu amor. Eu sinto que existe uma resistência no seu coração, por feridas no seu coração, em relação a cadeias de autoridade que foram guiadas pela sabedoria humana, mas o nosso Deus não é um tirano.
Ele é soberano e poderoso e te amou e te chamou pelo seu nome. E você sabe que Ele está falando com você aqui agora sobre isso. O Senhor te chama a se arrepender nessa manhã. Não é um posicionamento teológico, político, social que você precisa mudar, um posicionamento do seu coração, de rejeição à sabedoria do alto. É um posicionamento do seu coração de tentar lutar contra o Deus Todo-Poderoso. O Senhor vai te encher de fé nessa manhã. O Senhor vai te encher de descanso no seu coração, de cura e restauração no seu coração. Senhor, eu oro para que nós não venhamos mudar de posição política, social. Muda a postura do nosso coração, Senhor. Muda a posição do nosso coração em Ti, Senhor. Dobra os nossos corações a compreender que o Senhor é Senhor de toda a história. Muda as paixões do nosso coração nessa manhã, Senhor. Muda aquilo que nós estamos cultivando como anseio no nosso coração, Senhor.